extremamente inteligente, perceptivo, e que se dedicava muito às pessoas. Então, isso daí nos traz a ideia de que o humanismo, ele pode tomar formatos muito diferentes, que uma terapia diretiva, ela pode ser humanista, uma terapia que fala desse inconsciente, que o tem como um dos pressupostos, ela pode ser humanista muito em função da valorização dessa singularidade, né, e dessa potencialidade humana. Então, é nesse sentido que a gente começa a trazer alguns pontos dessa ótica humanista. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante da gente frisar que isso também tem elementos que se aproximam muito das filosofias e terapias humanistas que a gente conhece. Então, por exemplo, para mergulhar, aí já somos, né, nós aqui falando das nossas pesquisas no X, das aproximações com os autores pragmáticos, como o James e o Charles Peirce. Essa sensibilidade na qual Milton Erickson mergulha, ela tem muito a ver com a noção de ser presente junto ao outro, né? Em que sentido, né? Se você considera de um ponto de vista fenomenológico, e a gente fala da fenomenologia europeia, é o estar com, né? Viver o aqui e agora, como se fala na Gestalt terapia, em que o presente é uma questão de potencialidade. Se você considera o Charles Peirce, é uma atitude muito perpassada pelo que ele chama de primeira idade, né? Que é o que? É uma condição da nossa mente de captar o mundo, as experiências, né? Muito voltada para o presente, para o qualitativo, para aquilo que ainda não existe, não é um existente, é um potencial. E é a posição que digamos, a atitude que entra a fundo no campo dos sentimentos. Então, o que vai acontecendo nessa ideia é que o ser presente é uma maneira de estar muito com o outro e estar disponível ao outro. Como é que eu posso falar em aceitação se eu fico recolhido, fechado aqui no meu mundo e olhando ele com alguns sinais e eu vou usar técnicas para mudar o outro? Isso não é a questão de aceitação. Veja a diversidade de pessoas que existem, de sexualidade, de religião, de classe social, de etnia, de gênero, de modo de ser, de pensar, é muito grande. Será que se eu tiver um modelo de terapia muito assim, eu consigo trabalhar com essa diversidade de pessoas? Não. Não tem como. Ou pelo menos tem um leque um pouco mais abrangente. Você vai trabalhar às vezes apenas com uma parcela. Então aceitar não é que você não gere julgamentos quando você está com o outro, mas é que você está disponível para entender esse mundo a partir das referências dele, das características dele, da lógica, a ideia do sentido, né, que tanto se fala em psicoterapia, da lógica própria desse mundo. Então a aceitação, que na verdade esse termo vai ser cunhado junto com o Rossi, o Ernest Rossi, que faleceu recentemente, então nossa homenagem aqui a ele também, em 79 no livro Hypnotherapy, quando ele tenta dar alguma explicação para as coisas que Milton Erickson fazia. Mas é de uma disposição para entender esse outro do jeito de ser dele. Então você gera algum tipo de julgamento? Gera, mas ele fica mais um pano de fundo porque você se interessa, você quer adentrar, quer sentir e acolher. E é uma postura realmente de muito acolhimento, de muita consideração, com essa lógica particular que esse outro tem. E aos poucos, com essa aproximação, que é muito fenomenológica, você vai tendo uma ideia desse conjunto. Nunca ninguém conhece o outro totalmente, mas você começa a entender um pouco, vamos falar entre aspas, das leis
desse conjunto. E daí que vem aquela ideia de que quando você conhece as várias facetas de uma pessoa, não tem como você condená-la, né? Julgá-la no sentido de condená-la, mas você a entende, que ela acaba tendo motivos para se comportar, agir, pensar da maneira como ela faz, né? Então esse aspecto de aceitar, ele está extremamente ligado com essa ideia de ser muito disponível, de estar presente, e ter um respeito muito grande pelo ser humano, né? É por isso que na minha análise, na minha forma de ver, seria muito difícil você atingir um nível como o do Milton Erickson sem ter um respeito e um amor muito grande pelo ser humano de um modo geral, né? E nisso a gente entende que esse outro grande princípio ericksoniano da utilização, que é também muito pragmático, como a aceitação também é um desdobramento importante desse humanismo, tá? Porque, de uma certa maneira, se você considera, as terapias humanistas, elas tendem a cair numa contradição, né? Ao mesmo tempo em que valorizam a particularidade dos sujeitos, não é comum elas terem a possibilidade de criar contextos diferentes que atendam essas particularidades. Então, por que o Milton Erickson ele age muito duro com alguns sujeitos e em outros ele age de uma maneira paternal, maternal até, muito doce com as pessoas. Em outros ele é uma espécie de professor, em outro ele é uma espécie de amigo, né? Que é o aspecto dramático da performance da utilização, né? Em outros ele é um provocador, uma espécie de um boxeador, alguém que chama para briga, que topa esse modo de confrontação que a pessoa traz, né? Em outras ele é de uma passividade assim gigantesca. Por que ele adotava essa flexibilidade? Exatamente porque ele queria lidar com aquelas características da pessoa. Ele tinha que criar contextos diferentes, muitas vezes a partir da figura dele, para poder lidar com esses modos de se relacionar, essas figuras que eles estavam lá no mundo escondido da pessoa e eram pontos centrais para que a terapia acontecesse, né? Então, se você observa a terapia do Milton Erickson, a gente vê que um caso com sintomas parecidos, vamos pegar aí uma coisa da qual se fala muito, a depressão, ele pode ter abordagens muito distintas, porque ele não vai simplesmente olhar para os sintomas e fazer a terapia tem que ser essa. Ele vai tentar entender essa lógica, que é muito subjetiva, é muito particular de cada pessoa. Então, em alguns, ele pode, de repente, chamar a família. É um dos precursores da terapia familiar sistêmica, junto com Gregory Bateson, que era seu amigo, né? John Wickland, Paul Václavic, Jay Haley, todos tiveram aulas com Milton Erickson. Iam buscar supervisões com Milton Erickson, iam tentar entender como ele pensava a terapia dele, né? E são nomes importantes da terapia, do nascimento da terapia familiar nos Estados Unidos, né? Em outras, não. Ele pode até, eu não quero ninguém da família aqui para não atrapalhar, vou ficar trabalhar só com a pessoa. Em alguns casos, ele pode fazer aquela ideia de uma reconstrução a partir de uma regressão, tá? Regressão à infância. Ou o ponto, digamos, traumático que possa ter sido decisivo nisso tudo. Em outras, não. Ele trabalha por aqui e, ao mesmo tempo, vai para a prescrição de tarefa para novas inserções no campo social. Então, essa flexibilidade é uma maneira tanto de você mostrar essa conexão com a aceitação, como você ter uma criatividade grande para criar situações para cada pessoa. E daí vem a utilização, porque a utilização é o terapeuta quem pode decidir, mas essa decisão, o que vai ser utilizado, né? Se é um sintoma,
se é resistência, se é aquele lado muito racional que a pessoa possui, se é, digamos, uma agressividade que a pessoa possui, tá? Mas ele decide em função desse acolhimento que ele fez antes e entendeu bem essa lógica, tá? E aí é que ele vai criar esse contexto tentando contemplar essa pessoa. E por isso que aí temos uma boa forma de entender a justificativa, né, de que o pragmatismo também é um humanismo. E o Milton Erickson, sendo também um autor humanista, né, que embora quebre com algumas tendências que a gente se acostumou a atribuir ao humanismo, né, como a diretividade com que ele muitas vezes trabalha, mas ao mesmo tempo sendo extremamente respeitoso. Essa diretividade, ela não é exatamente a diretividade prescritiva. Tá? O terapeuta é muito diretivo no sentido de promover contextos. Mas ele tem muita clareza que a pessoa vai decidir se comportar do jeito dela. Se a gente fizesse uma comparação, ele pode definir que ele quer levar a pessoa naquela sala da galeria de arte. Mas a experiência que a pessoa vai ter é uma coisa dela. Né? E por isso é que se fala tanto na comunicação indireta do Milton Erickson. Porque às vezes, quando há uma prescrição de tarefas, por exemplo, não é apenas que a pessoa desenvolva as respostas que o terapeuta quer. Aquilo costuma ter um elemento muito simbólico de promover reorganizações profundas para que a pessoa assuma a sua autonomia. E ele não explica isso. Então ele não explica o porquê de uma prescrição. Ele não explica quando ele assume esse papel dramático. Né? Se ele conta a história para a pessoa, ele não explica o porquê, não dá a moral da história. Tá? Exatamente porque. Então tem essa diretividade, mas ao mesmo tempo é muito indireto naquilo que ela visa promover. Então eu vejo que aí há um aspecto muito importante quando se fala de humanismo, ligado ao Milton Erickson, né, que ele tem muito a ver com essa perspectiva de se compreender a própria questão de quem eu sou. Né? Porque o Milton Erickson ele foi muito coerente no sentido da própria relação de pertencimento com as suas raízes. Então não era, digamos, aquela figura típica do americano racional, com aquele pragmatismo específico, instrumentalista, que a gente às vezes até estereotipa, né? Meio estereotipado. Milton Erickson ele era descendente de imigrantes noruegueses e também de indígenas. O lado da mãe dele tinha sangue indígena, então ele tinha muito interesse nas culturas indígenas americanas. Era uma pessoa que sempre valorizou essa simplicidade e nunca a perdeu. Né? E era uma pessoa que manteve essa postura de estar bem com os outros, como se fosse tomar aquele café gostoso, acolhedor, né, com as pessoas, ao longo da sua vida. E isso talvez explique um pouco o porquê que a terapia dele tinha um caráter tantas vezes informal. Nem sempre acontecia no espaço de consultório. Na sua própria casa, né, por que ele fazia isso? Por que a sua terapia era feita na casa? Não era apenas por uma questão da adaptação às suas necessidades físicas, mas era também porque ele trazia algo muito desse caseiro, que era da sua história, e isso era bastante terapêutico. Então as pessoas podiam pensar, nossa, mas eu estou diante de um medical doctor, o correspondente do PhD, né? Só que na medicina, uma sumidade. E você olhava, você via um homem extremamente simples, extremamente acolhedor, extremamente bondoso. Né? E essa coerência é que também mostra um modo de relação muito grande entre aquilo que ele sempre procurou passar, talvez como as mensagens de seu trabalho,
e aquilo que ele sempre viveu. Então, ficamos por aqui hoje. Uma boa semana para todos.